Oi pessoal, então a pauta hoje sobre a Lei Aldir Blanc é cadastro. Para os artistas terem acesso aos recursos da lei é necessário um cadastramento. Daí começa a vir algumas questões. De que forma vai ser esse cadastramento, qual a plataforma, vai ser aberto chamadas, enfim. Isso vai depender como as verbas vai ser repassada para os estados e para os municípios. O primeiro ponto em questão é: os estados e municípios têm autonomia para realizar esse cadastramento. Esse cadastramento ele tem que estabelecer uma capilaridade da relação entre a sociedade civil e o poder público, que ao mesmo tempo esse cadastramento é um instrumento oficial que vai permitir o acesso e a compreensão, a fiscalização, a realização dos processos. É o ponto-chave nisso. Por isso a grande preocupação com relação ao cadastramento. O cadastro é a guarda jurídica para o servidor, para o executivo. Mas ele tem que ser também, para a sociedade civil, uma forma equânime e democrática do acesso a esses recursos. Então aí a gente tem uma balança que a gente tem que manter um equilíbrio que às vezes é muito sutil. Nós temos uma dificuldade já há tempos do mapeamento sobre a cultura, e daí é importante diferenciar o que possivelmente um gestor vai ver como cadastro e o que é um mapa, né? Cadastro para uma lei é o teu lançamento dos dados referente, no caso da lei, né, no financiamento, é o lançamento dos teus dados para ter acesso ao recurso. Um mapa é a sistematização desses dados, compreendendo no contexto geográfico, ou no contexto às vezes histórico também, como é posicionado esses agentes, esses culturais, esses atores sociais dentro desse universo. Muitas vezes os gestores têm informação de cadastros, mas não utilizam para realizar um mapa da cultura. Isso é o histórico do Brasil, infelizmente. E a gente tem que se preocupar com isso, porque isso mobiliza políticas públicas. E muitas vezes, daí é uma leitura particular, muitas vezes nós não nos preocupamos na exigência da sistematização desses indicadores, porque nós não compreendemos como isso pode impactar imediatamente nas políticas públicas. E como o artista está sempre com a corda no pescoço, ele está sempre preocupado qual é a próxima urgência. E os indicadores culturais é uma questão a longo prazo, médio e longo prazo. Então, há uma diferença entre mapa e cadastro, mas é importante compreender que no momento em que a revelia desse governo que ignora os artistas, surge uma lei em que permite o amparo, a salvaguarda dos artistas e estabelece um cadastramento, há uma oposição simbólica a esse governo que estabelece uma outra compreensão de embate. Em vez de embater com ódio, se embate com solidariedade, com amparo aos artistas, para se mapear, se compreender, se solidarizar e buscar políticas públicas democráticas. Então, o primeiro ponto que eu acho bastante pertinente a gente pensar nesse momento e aquecer um pouco os nossos corações com relação a isso. O segundo ponto, que por não termos mais um Ministério da Cultura, termos uma Secretaria de Cultura e que ela é silenciosa dentro das ações federais, com essa lei, nós temos uma descentralização do poder repassado aos movimentos, ao legislativo e aos movimentos culturais. Então tem uma posição anárquica com relação a isso. E quando eu falo anárquico, não é no sentido pejorativo de bagunça, mas no sentido de descentralização desse poder e repasse desse poder a uma horizontalidade popular. Eu acho bastante interessante e pode ser um caminho bastante promissor se nós soubermos estudar e se nós conseguirmos olhar para isso mesmo diante dessas urgências, dessa situação desesperadora. Se a gente conseguir olhar isso com a médio e longo prazo, talvez nós tenhamos uma situação bastante frutífera. Mas vamos nos concentrar nas questões pontuais. Falei dei uma discutida um pouco sobre as questões médio e longo prazo, mas as questões pontuais. O cadastro é necessário ser feito pelos municípios e pelo Estado. Como eu disse, cada um tem a sua autonomia.
Alguns pontos importantes, falar que a renda básica de R$600 que os trabalhadores das mais diversas classes têm recebido do governo federal, no caso da cultura não vai ser via governo federal, vai ser via os municípios ou via estado, né? Possivelmente pelos municípios, pelo que eu andei estudando da lei até agora. Então esse cadastro, além de acesso aos recursos dos editais, além de acesso ao recurso aos espaços, principalmente aos espaços, ele vai promover a distribuição dessa renda emergencial de R$600. Então é muito importante isso, a gente se adentrar e exigir e acompanhar os municípios como vai ser feito. Esse cadastro ele pode ser feito, como disse o Célio Turino, até numa folha de papel ao maço, mas num exemplo bastante exagerado, assim. Mas ele pode ser num Google Forms, pode ser em cada município pode decidir isso. A questão é a gente aproveitar esse momento para ver o levantamento de dados, que é importante isso para a gente mensurar o impacto dessa pandemia dentro do setor e para a gente conseguir mapear e se conhecer e estabelecer uma força maior do que tem hoje para motivar futuras mobilizações em prol da cultura. É o primeiro ponto. E para a gente conseguir mensurar o impacto efetivo dessas políticas públicas. Porque a gente não sabe, se não sabe quem está onde fazendo o quê, fica meio complicado. A gente continua num processo bastante empírico. Lembrando que o processo de construção dessa lei foi a partir de dados que já se tinha, apesar de dados muito subestimados, mas já era um princípio para conseguir compor essa lei. Talvez tivéssemos dados mais precisos, várias questões dessa lei conseguisse contemplar o setor com mais abrangência. Então, primeira coisa, a gente cuidar para aproveitar esse cadastro e cuidar como será feito esse cadastro. Nós temos artistas, agentes culturais, das mais diversas áreas, que são fazedores de cultura e que eles muitas vezes não têm acesso à internet e nem por isso, por não ter acesso às novas tecnologias, o trabalho deles deve ser ignorado, muito pelo contrário. Então há uma movimentação em prol dos pensadores dessa lei, em daqui a pouco promover nos CRAs um espaço para cadastramento, até promover, pensar daqui a pouco num cadastramento através da oralidade, né? Através de um telefone, um registro, mas é importante que haja isso, haja os dados levantados para inscrição, para receber esse possível amparo. A solução não é fácil, é complexa, né, porque são muitas realidades distintas, mesmo num microcosmo, mesmo no universo de uma cidade, a gente tem no mínimo algumas dezenas de realidades e que o governo, o executivo deve cuidar isso para ser sua guarida jurídica, mas ao mesmo tempo ele não pode se esconder através dessa guarida jurídica e não dialogar com o setor. Lembrando que diversas situações jurídicas em relação até o programa Mais Cultura, Cultura Viva, né, já foram reconstruídas no passado em virtude de conseguir contemplar as diferentes realidades. Então é muito importante a gente pensar sobre essa perspectiva, porque senão teremos poderes municipais do executivo estabelecendo um cadastro vertical e os artistas tendo que se submeter e, principalmente, o pior problema, a verba não chegando a quem se destina. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que, enfim, essa questão ainda deve ser debatida com os executivos municipais, ainda não está estabelecido, não é uma fórmula pronta, é uma fórmula a ser pensada. Uma outra questão, antes de encerrar, que eu lembrei agora, o SNIC, né, que já é utilizado para cadastramento. Qual o problema do SNIC e por que não aproveitar isso para fazer um cadastro nacional? E seria ótimo, primeira coisa, seria ótimo um cadastro nacional, e o problema do SNIC é que os gestores públicos municipais e estaduais não têm acesso aos microdados. Então aí é a dificuldade, teria que se abrir o SNIC. E segunda coisa,
Por que não fazer um sistema nacional, né, que eu falei antes que seria ótimo? Eu acho que é possível, mas eu acho que pouco provável. A maioria dos municípios vai ter que lidar com uma verba e com gestão pública da cultura do qual não está acostumado ou que não se posicionou a isso. Alguns municípios que já estudam isso há tempo, principalmente alguns estados que já trabalham isso há mais tempo, vão ter essa maturidade de desenvolver os dados de forma a cruzar as informações. No entanto, acho pouco provável da maioria dos municípios estabelecer uma plataforma conjunta em que esses dados se cruzem e que as informações sejam disponibilizadas ao mesmo tempo para todos os municípios, para todo o estado e para toda a União. Acho pouco provável se entrar num consenso a respeito disso. Mas é importante que esses dados existam e continuem na memória das secretarias de cultura ou secretarias que sejam responsáveis por isso, para quem sabe no futuro eles serem sistematizados e a gente possa continuar esse debate sobre políticas públicas cada vez de forma mais competente e de forma com dados mais concretos e fugindo do empirismo. Certo, pessoal? Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e amanhã tem vídeo novo, continuando essa maratona sobre a Lei Aldir Blanc. Até mais!